Voltamos, tivemos uma pequena interrupção aqui, mas já voltamos e aguardamos aí a nossa querida Maria Tereza para conversar conosco. Cumprimentar o nosso querido Carlos, que é o diretor-presidente da UCL, sempre presente nas nossas lives. E hoje não seria diferente, já que vamos falar de educação, né, Carlos? Eva, tudo bem, Eva? Pá. Vamos lá, vamos trazer aqui a Maria Tereza para conversar um pouquinho conosco. Ela, naturalmente, eu acabei de fazer o convite, está entrando. Olá! Oi, gente! Que alegria! Boa noite! Olha, como você está ainda mais bonita do que é, Maria Tereza. Que alegria te ver. Nossa, mãe, que alegria. Obrigada. Maria Tereza está falando lá de Londrina, né? Na verdade, Maria Tereza é de Ourinhos, não é isso? Isso, sou de Ourinhos, interior de São Paulo, e estou morando aqui em Londrina agora desde 2017. E a tua história com Londrina é uma história especial, né, Maria Tereza? Eu queria contar, e assim, eu vou deixar você contar, mas vou falar para as pessoas que nos acompanham, né? Já tem algumas pessoas nos acompanhando aqui, que a Maria Tereza, ela participou de um processo seletivo. Isso eu acho que é legal ela contar, mas é especial a gente falar isso, porque uma das coisas que as pessoas têm cobrado bastante, sabe, Maria Tereza, é a qualificação técnica nos cargos das prefeituras, né? A escolha técnica, escolhas por competências nas prefeituras e não puramente por indicações políticas, porque algumas vezes a indicação puramente política traz alguns prejuízos para a administração. Então, como você tem uma história super bacana que eu acho que vale a pena a gente contar para as pessoas, queria que você contasse para as pessoas que estão nos acompanhando como é que foi isso, que processo foi esse, como é que se deu isso? Bom, gente, é um prazer estar falando com vocês. Em breve, Gracimere, minha amiga, fizemos uma viagem incrível para conhecer o governo de Londres e foi impressionante. Fizemos uma imersão em administração pública lá, foi sensacional. Então, é um prazer falar com vocês do Espírito Santo, é um prazer falar com vocês de Serra. Ainda é um estado que eu não conheço, mas eu vou, tá? Faltam poucos estados para completar meu mapa e o Espírito Santo está na minha lista. Então, quero dizer que com muito carinho que eu falo com vocês hoje, porque eu acredito muito no trabalho que a Gracimere está fazendo, acredito muito e admiro demais a coragem da Graça, ela sabe disso, nós conversamos muito sobre isso lá em 2017, 2018. Enfim, é uma grande oportunidade ter pessoas corajosas. E esse momento de pandemia, quando eu recebi o convite da Graça, vamos falar sobre como a gente dá um salto de qualidade na educação. Eu disse assim, olha, Gracimere, essa é a pergunta de 1 milhão, porque é a pergunta mais difícil que tem sido feita nos últimos anos no Brasil. Acho que o Brasil conseguiu com o IDEB algumas coisas importantes, algumas métricas importantes, mas a gente precisa avançar muito. E aqui em Londrina eu tenho uma história, sim, muito importante, porque a Londrina foi a primeira cidade que fez um teste seletivo para contratar o secretário de Educação. E eu passei em primeiro lugar e o prefeito me contratou. Ele nem me conhecia, mas ele analisou o currículo. Foi uma empresa que fez o processo de seleção, foi uma ONG, na verdade, né, Petrobras Brasil, e fez o processo de seleção. Eu passei em primeiro lugar e o prefeito me contratou. E eu estou aqui em Londrina desde então, desde 1º de janeiro de 2017. É uma administração super técnica, porque nós sabemos que na educação a gente precisa de pessoas que saibam o que estão fazendo, de pessoas que conheçam de orçamento público, que conheçam dessa estrutura tão grandiosa que é a educação, porque a educação corresponde a 1/4, pelo menos, do orçamento dos municípios. Então, como que vai gastar? Como vai comprar merenda? Como vai fazer a manutenção do transporte escolar? Como vai fazer a valorização do professor? Então, eu fico muito feliz, assim, de estar falando com vocês hoje, principalmente porque amanhã é dia do professor. Eu sou professora da educação básica, comecei em 1999, na rede municipal lá de Ourinhos, onde eu
vivi a maior parte da minha vida. Dei aula durante 12 anos, especialmente para quarto e quinto ano do ensino fundamental. Fiz magistério, quem se lembra do magistério? A galera vai lembrar aí. É uma formação super importante para a minha vida. Depois eu fiz direito e me especializei em gestão pública, curso que a Gracimere também fez lá no CLP, e dá uma ideia gigantesca do que fazer e como conseguir os melhores resultados. Então, fico muito feliz de estar aqui compartilhando essa história com vocês, porque é possível ter uma educação diferenciada, é possível ter uma educação comprometida com a qualidade, sem bandeira política. Eu digo sempre assim, ó, o meu partido é a educação. Então, se tem pessoas que trabalham bem, se tem pessoas que fazem um trabalho bem feito, essas pessoas têm que estar juntas, elas têm que estar conectadas por esse bem maior, que é a educação. E aí, a gente tem amanhã o Dia do Professor, nós estamos falando tanto deles, tanto nesse tempo de pandemia, como os professores estão... Parece até clichê, né, falar isso. Como os professores estão se reinventaram mesmo. Todo mundo sentiu falta do professor. Eu recebi vários áudios de mães falando assim, meu Deus, como que aguenta tanta criança numa sala se dentro de casa eu não consigo fazer atividade com meu filho? Gente, professor é missão. Professor, professora, é divinal. É uma coisa maravilhosa ser professor. Só o professor consegue fazer o que faz. Vocês estão vendo aí, quem é pai e mãe, está vendo o que sofre para fazer o filho lá pegar o caderno e fazer a atividadezinha remota. Às Isso vezes foi é um um desafio, né, sacrifício Maria? por dia. Esse é um grande desafio. Vocês suspenderam as aulas aí em Londrina? Suspendemos as aulas em março, ainda não voltamos. A Encerra também, suspensa? Sim, nós não retomamos as aulas, a prefeitura não retomou as aulas, né? O Estado agora está entrando com a possibilidade da escolha, né? Da família escolher se faz o remoto ou se frequenta as aulas. E as escolas privadas ficaram EAD, né? O Estado também ficou EAD e o município não. Eu não sei como vocês conseguiram fazer aí ensino à distância. Eu acredito que não, né? Que a primeira. Como é que foi aí? Como é que foi atravessar isso em Londrina, Maria Tereza? Assim, as aulas foram suspensas no dia 23 de março, assim como o Brasil inteiro. A gente acordou e as escolas foram fechadas. Imediatamente, a gente fez uma ação aqui que foi entregar merenda para os alunos. A gente fez kits com o que tinha nos estoques e a gente distribuiu para as famílias que são beneficiárias dos programas da assistência social, Bolsa Família e tudo mais. Essa foi a primeira ação. Dia 30 de março, a gente já tinha entregado comida. Por quê? É super importante a gente pensar assim, ó, não são todos os alunos da rede municipal que passam fome. Não são. Mas qualquer aluno, qualquer criança que passe fome na cidade, ela é aluno da rede pública. Então, a rede pública tem obrigação de garantir a segurança alimentar para essas crianças. E foi exatamente o que a gente fez. Aí passou 23, a gente tinha uma esperança, passou março, né, uma semana de suspensão, a gente tinha uma esperança que durasse uns 30 dias, porque a gente tinha uma experiência lá na H1N1, em 2009, que teve uma suspensão, mas durou 15 dias só. Então, a gente esperava que fosse passar. Só que a gente entrou abril e o meu prefeito, que é médico, dizendo, olha, não vai ser tão fácil, olha, não vai ser tão fácil. E a cidade toda se preparando, lockdown no começo. E nós começamos a estudar um jeito de chegar a todos os alunos. E nós chegamos, nós começamos as atividades, as aulas remotas a partir do dia 15 de abril, foi bem rápido. Nós fizemos uma regulamentação no Conselho Municipal de Educação e começamos a mandar para os alunos. Fosse pelo WhatsApp, fosse pelo Facebook, pelo e-mail, qualquer coisa. E os alunos que não tinham? A gente tem um grupo aqui em Londrina que nós criamos em 2017, que são os professores mediadores. Nós já fizemos mais de 8.000 visitas às casas dos alunos, levando material, levando a cesta básica, levando o kit, e a gente passa recolhendo para conferir se o aluno está fazendo e deixando um novo. Então, foram mais de 8.000 visitas. Ninguém ficou fora do nosso radar, ninguém.
Agora a Vocês gente tiveram começou um uma bom estratégia. plano de comunicação, então, aí também, né? Porque alguns Sim, municípios não têm ou não se organizaram para ter um plano de comunicação. Às vezes, muitos não tinham acesso às famílias, né? Às vezes, quando a escola está distante da família, a gente tem essas dificuldades, né? Normalmente, quando está mais próximo da família, a gente cria um bom plano de comunicação. Então, vocês tiveram um bom plano de comunicação aí. quando começaram os boatos e as notícias sobre o novo coronavírus, a gente criou rapidamente uma linha de transmissão com todos os alunos da rede. Os professores criaram. Quem não tinha WhatsApp, a gente criou esse delivery de atividades, que são os professores mediadores, que são maravilhosos, que visitam as casas, que pegam o carro da prefeitura, que vão nos lugares mais distantes, os lugares mais incríveis, os lugares vão em fazenda, vão em sítio, vão em comunidade, entram, pedem licença às vezes para entrar, porque as pessoas ali podem estranhar um carro da prefeitura com o professor, mas dessas professoras todas de crachá, com material na mão, e todo mundo respeita. É impressionante, porque a gente está conectado com todo mundo. De fato, Gracimere, a presidente do meu Conselho Municipal de Educação, ela disse assim, ó, a gente sempre trabalhou para trazer a família para a escola. E, de repente, a gente tem que levar a escola para dentro da família. E foi isso que a gente fez aqui em Londrina. A gente conseguiu, a Secretaria de Educação dá total apoio assim, para os professores. Eu fazia live, a gente mudou as formações, a gente foi adaptando. Agora precisa ensinar a fazer vídeo, agora precisa ensinar a editar vídeo. O que os professores querem ver? Uma coisa fundamental que foi feita aqui. A gente fazia formulário no Google e perguntava as coisas para os professores, a gente fazia formulário e perguntava para os pais, a gente imprimia o formulário quando o pai não tinha, a gente perguntou, tá conseguindo fazer a lição? Você acha muito? Você acha pouco? Nós ouvimos as pessoas, porque não adianta a secretaria achar que poderia ter a solução, tem que ouvir o professor, porque o professor que está vivendo aquela dor, ele sabe. A professora, ali na sua dificuldade, as nossas professoras foram para casa e os filhos delas também. E aí elas tinham que dar conta do home office, do teletrabalho, dos alunos no WhatsApp, dos alunos no Facebook, dos alunos no e-mail, no Meet, nas todas as redes, e dos filhos em casa. Então, a gente sentia muita ansiedade. A gente fazia pesquisa no começo, aí colocava na nuvem de palavras, lá só aparecia assim, ansiedade. A gente conversou sobre saúde mental, a gente fez curso sobre isso. A gente ajustou o conteúdo, não, isso não pode estar sobrecarregando o professor, muda a estratégia. A gente foi ajustando esse processo de forma muito tranquila, sabe? A gente foi ouvindo as pessoas e mudando tudo. E com a humildade de entender que eu nunca fui secretária de educação em tempos de pandemia. Então, eu precisava ouvir o que o pai estava falando daquela lição, o que a mãe estava falando daquela lição, para eu saber se aquilo estava correspondendo à expectativa. Porque uma coisa é a gente achar que está todo mundo fazendo remoto e vamos ouvir, né? Tá bom, eles estão fazendo, a gente está mandando a lição e cumpriu o protocolo, mas não é isso. Senão a gente vai aumentar a desigualdade. Então, ouvir o professor foi fundamental e ouvir os pais também foi fundamental para que Londrina desse certo. A gente começou agora uma estratégia muito importante. Nós começamos agora, a partir do começo do final de setembro, começo de outubro, uma estratégia que é a consulta pedagógica, igual consulta médica mesmo. A gente faz uma consulta pedagógica, a gente liga para a criança, ou vai no professor mediador na casa, bate palma, chama a criança e fala assim, ó, tal dia você tem que ir na escola na consulta. A criança vai e faz uma consulta individualizada com o professor com toda a proteção, porque a secretaria deu toda a proteção, álcool gel, máscara, face shield. Teve uma época que achava que luva era uma boa solução, a gente deu luva também. Todo o aparato, toda a proteção para esse professor. Uma sala arejada, um aluno por vez, um professor, é uma consulta mesmo. E a gente fez isso
e os resultados são muito bons, porque algumas crianças se reconectaram com a escola, que estavam assim, sem responder lição, porque as famílias cansaram, gente, todo mundo cansa. Imagina, todo Então, dia você tem uma briga para fazer lição. uma das coisas que a gente conversando com os professores aqui no município, primeiro, assim, a necessidade do diálogo mais rápido possível, que foi o que me parece que vocês fizeram aí em Londrina, né? É preciso conversar com os profissionais imediatamente, os profissionais envolvidos com o serviço. No caso, a gente está conversando aqui sobre educação. E aí também conversar com os pais. Os nossos professores, quando eles foram instados a trabalhar metodologia diferenciada, eles se depararam com dois desafios. A minha cidade é uma cidade de 500 mil habitantes e eu tenho uma população muito expressiva na classe D e F, né? Então, muita gente não tem acesso à internet. Só para você ter ideia, 14% da nossa população não tem uma TV em casa, né? Então, isso é um desafio aqui no nosso município. E uma das coisas que alguns professores me relataram é que quando eles foram solicitados para preparar lições, para enviar para esses alunos, para eles fazerem em casa, e aí sobre a observação, vamos dizer assim, sobre a orientação dos pais, né? Muitos pais sequer tinham estudos ou tinham condições de orientar os estudos dessa criança. Vocês enfrentaram esse desafio aí também, de ter famílias, que essas famílias não estavam preparadas para poder orientar esses alunos, né, nas suas lições, nas suas atividades? Sim, aqui, esse plano de comunicação, ele é tão importante, porque eu vou muito para a rádio. Aqui também, Londrina tem quase 600 mil habitantes, então eu vou muito para a rádio, eu vou muito para a TV, eu encontro as pessoas no supermercado. E uma avó falou assim, olha, eu fico com a minha neta, mas eu não estou conseguindo. Ela procurou a escola e falou isso. Eu fico com a minha neta, mas eu não estou conseguindo ajudar porque a minha neta, porque eu não sei ler nem escrever. Então, essa criança, ela precisa da consulta pedagógica. Ela precisa que, quando o professor mediador vá na casa dela, o professor oriente, nem que seja no portão, para não ter contato, para não entrar, oriente um pouco essa criança o que fazer. Quando ele vem para a escola trazer a lição, ele é orientado pelo coordenador pedagógico. A gente sabe quem são os alunos, as escolas sabem quem são os alunos que não têm condição, que não tem um adulto que seja capaz de mediar essa aprendizagem, por conta de todos os motivos que a gente sabe. Às vezes, o único celular da casa é o do pai ou da mãe, que sai para trabalhar. E aí, imaginar que essa mãe vai chegar super tarde do trabalho, exausta, com 2 filhos, vai abrir os grupos da escola e vai fazer lição com o filho, é utopia. A secretaria tem que entender isso e a secretaria tem que dar subsídios para as escolas, como nós fizemos aqui, para atender essas famílias. Então, às vezes eu ia na rádio, tinha pergunta de ouvinte que falava sobre isso, e a gente pegava o telefone, e a gente pega o telefone até hoje e entra em contato e tenta entender como que a gente pode ajudar essa família. Então, nós estamos nessa estratégia, a atividade remota continua, a gente está nessa estratégia agora de consulta pedagógica, desse atendimento bem mais individualizado, que é para esses casos. A gente sabe que tem muitas famílias que não dão conta. Então, e a culpa é da família? Lógico que não. Então, nós não podemos partir dessa premissa. Ah, mas a família não está acompanhando. Aqui, a gente tem, todo ano, aqui no Paraná, o primeiro ao quinto, educação infantil, o primeiro ao quinto ano são do município. A partir do 6º ano é da rede estadual. A maioria dos estados brasileiros não é assim, o Espírito Santo também não é assim, eu sei. Tanto tem primeiro a quinto, como tem 6º ao 9º. E a gente até para a educação infantil manda atividades, os professores mandam orientações para os pais fazerem com os filhos. E é muito legal, assim, a semana agora da criança, a gente teve várias drive-thru, né? Vários pais que foram para a escola buscar, todas as escolas ofereceram isso. Os pais foram buscar lembrancinha,
foram receber, conversar com os professores. Isso foi muito, muito importante. Mas, assim, não dá para imaginar que todo mundo está lá com tecnologias na casa, que cada um consegue fazer. Não consegue. A gente precisa, sim, a realidade chega a doer, de tão triste. Sim, quando nós começamos a consulta pedagógica, nós tivemos um aumento de denúncias de abuso e de violência contra a criança. Uma criança chegou na consulta e disse assim para a professora, eu não aguento mais apanhar, eu queria morar com você. Essa foi uma situação que deixou assim a professora, claro, não dormir de noite, pedindo ajuda. A gente fez uma super intervenção com a rede de apoio, com assistência social, saúde, super intervenção. Assim. E aí você vai falar, mas você tem pouco aluno. Tem 45 mil alunos. E desses 45 mil alunos, a gente tem notícia de todos. A gente tem notícia, a gente vai na casa. Nós encontramos famílias que se mudaram. A gente não tem problema. A cidade é nossa. A educação dá conta. Por quê? Porque tem uma rede de apoio muito forte. Tanto a saúde, a assistência social, a gente trabalha junto. A gente tem grupo de WhatsApp juntos. Então, resolvendo coisas. Porque o que importa são as crianças. Então, nós temos todo esse trabalho durante a pandemia e o desafio pedagógico aí que vem para os próximos anos, com certeza, porque a gente não sabe, por exemplo, em 2021, se a gente vai conseguir retomar presencialmente 100%. A gente já sabe, por exemplo, aqui em Londrina, que nós vamos trabalhar com escalonamento de alunos, uma parte vai presencial numa semana, na outra vai remoto, e tudo isso acontecendo e a gente estudando muito, a universidade nos ajudando, a gente construindo protocolos, como que vai servir a merenda? Vai ser marmitas individuais na sala de aula, como que vai ser o transporte? Nós vamos fazer um ônibus vai um terço da capacidade, nós não começamos ainda o transporte, mas a gente pretende, porque os alunos da zona rural também, né? Ainda mais na zona rural, porque a internet às vezes nem chega na família, a família até tem um dinheiro, mas não tem internet. Então, assim, os desafios são enormes. Eu acho que 2021 e 2024 serão anos muito, muito, muito difíceis para a educação, mas eu tenho certeza que os professores vão dar conta. Mas a gente precisa de prefeituras, de secretarias muito comprometidas com a educação, senão a gente não vai ter uma evolução de verdade. Serão anos perdidos. Para não serem anos perdidos, nós precisamos de muito planejamento, de muita discussão. Por exemplo, a gente criou aqui em Londrina um grupo de trabalho de professores, claro, professores que estão na escola, que conhecem o bordado, né? Sabem tudo, para escolherem o que nós faremos em 2021, 2022, porque a gente já sabe que uma parte vai ter que ser remota. Então, assim, existem várias plataformas, existem, né, que a gente usa, por exemplo, agora a gente está usando o Instagram, mas existem outras plataformas de transmissão, de aula ao vivo, tal. O que a gente vai usar em Londrina? É a Maria Tereza que vai decidir? Não. É o prefeito que vai decidir? Não. Quem vai decidir? Quem vai usar. Então, nós criamos um grupo de trabalho com os professores da rede. Eles estão fazendo uma pesquisa de quais são as plataformas existentes no mundo e eles vão escolher, vão falar assim, secretária, vai lá e se vira que nós precisamos disso aqui. Interessante isso, né? Não, nós estamos parte do diálogo, né? Exatamente. Como a gente vai fazer? Quem vai usar isso são os professores. E não dá para ter uma coisa aqui, outra coisa lá. Tem que ser uma coisa única, porque a secretaria tem que fortalecer todas as ações. A secretaria tem que estar a serviço das escolas. Os diretores que estão aí me ouvindo sabem o que é isso. Às vezes a gente tem muita demanda de trabalho. E eu sei que meus diretores às vezes falam de mim. É muito serviço. Tudo bem. Mas a gente já evoluiu muito. As secretarias de educação, vocês sabiam que tem uma pesquisa, Todos pela Educação, que é uma ONG muito bacana que tem no Brasil, tem materiais ótimos, se vocês quiserem podem ler depois.
Todos pela Educação fez uma pesquisa e mais de 90% dos professores não confiam nos seus órgãos de gestão. Não confiam nas secretarias de educação. Por quê? Porque sempre muda, porque sempre uma politicagem, porque sempre isso, porque sempre aquilo. Então, a gente precisa mudar isso. A Secretaria de Educação, e eu acredito, posso dizer que aqui em Londrina a gente fez um trabalho de resgatar a autoestima dos professores, de trazer todo mundo junto, de ouvir todo mundo. Quando você ouve, quando você conhece, você confia. É igual relacionamento de qualquer pessoa. A gente precisa confiar uns nos outros. E aí nós temos uma super estrutura aqui para ouvir todo mundo. Eu mesma li mais de 20 mil respostas de um formulário. Foi um trabalhão, mas a gente se dividiu, a gente leu as respostas, a gente fez, ajustou os planos. Isso foi muito bacana, ouviu o professor. E agora nós estamos pensando como que vai ser. O que nós vamos usar, qual a formação que a gente vai precisar, quais são os conteúdos que devem ser trabalhados, como que a gente vai mitigar, porque nós não podemos dizer assim, professor, toma aí e dá conta sozinho, porque você tem que dar conta do conteúdo do ano passado, do ano que vem, não pode fazer isso. Nós temos que juntar todo mundo, entender como que nós vamos superar esse prejuízo, que é um prejuízo à suspensão das aulas. Tereza, assim, eu estou encantada com a tua exposição, porque mostra a importância, para mim, dois pontos de importância aí. Tem vários, mas vamos colocar 2 pontos. Primeiro, o diálogo integral, né? O diálogo com a sociedade, o diálogo com as famílias, o diálogo com os professores, porque são eles que têm o instrumental para trabalhar, né? São os professores que vão estar levando conhecimento, desenvolvendo conhecimento, usando as ferramentas disponíveis e as que vão ter que ser buscadas, que foram buscadas, porque é um momento muito único, ninguém passou por isso antes, né? Mas tem também uma outra coisa que não me parece que eu esteja enganada. Para que a educação se desenvolva com ou sem pandemia, a gente precisa ter uma gestão que tenha compromisso com a educação, né? Então, eu acompanhei aqui o resultado de vocês aí do IDEB, vocês cumpriram a meta, né? Acima da meta, inclusive, e isso, naturalmente, como o IDEB é um indicador aí né, que as pessoas que a gente tem como um dos indicadores da educação, talvez até que traga um certo conforto em relação aos demais, porque a gente tem aí uma discussão em cima do PISA e tal. E quando a gente recebe, né, um resultado desse, de ter cumprido a meta, né, de ter ultrapassado a meta, eu acho que é uma satisfação de todo mundo, né? Fica feliz o prefeito da cidade, fica feliz a secretária de educação, os professores que reconhecem aí os seus trabalhos e os pais e alunos porque entenderam que fizeram direitinho a lição, né? Então, me parece que seja assim. Mas isso, esse resultado, ele me parece que deve ser fruto também de uma prioridade que o gestor do município coloca em relação à educação. Você sentiu isso? Quer dizer, a princípio, quando o gestor, né, aí de Londrina, ele faz uma seleção técnica, como fez com você, né, e trouxe um profissional que foi bem avaliado, colocado, mesmo que ele não conhecia, eu imagino como deve ser difícil até esse encontro, né, o prefeito que contrata uma secretária de educação que ele não conhece, né, mas acredita no critério de escolha, ele aí já me parece que já indica que já dá um sinal para o município de quão ele acha a educação importante para o município, né? E aí os resultados, né, você já está aí há algum tempo, os resultados que estão sendo colhidos com o resultado do IDEB. Você sentiu isso no desenvolvimento do seu trabalho, que efetivamente a educação, para que ela chegasse a esses resultados, para que você pudesse desenvolver esse trabalho com os professores, com os profissionais, com a sociedade, esse respaldo em relação a essa prioridade da educação no município? Com certeza. Realmente, o prefeito pegou 1/4 do orçamento do município e entregou
a responsabilidade de quem ele nunca tinha visto na vida. Eu não conhecia nenhuma pessoa em Londrina, nenhuma. Veio para cá com a cara, com a coragem e com um emprego novo. E eu fui secretária de Educação em Ourinhos, tenho o maior orgulho também do trabalho que eu fiz lá. Então eu vim para cá e eu não conhecia o prefeito, mas quando eu comecei a conhecer a rede ali, uns 10 dias mais ou menos, entre a transição e os 5 primeiros dias do ano, eu fui conhecer a rede. E a gente tinha um problema muito grande de infraestrutura e muita falta de vaga na creche. Nos primeiros dias do ano, dia 2 de janeiro, fila de mãe na secretaria, pedindo uma vaga na creche, uma situação muito difícil. As escolas, janeiro chove muito aqui, e aí as escolas com infiltração. Gente, não dá. Para. Vamos fazer gestão desse negócio. Nós vamos criar uma central de vagas. Aí eu ia e falava para o prefeito, prefeito, nós precisamos fazer isso, gestão, cria a central de vagas, depois nós precisamos cuidar da infraestrutura das escolas, isso tem que ser prioridade. Todos os professores e todos os nossos alunos merecem um lugar digno para trabalhar. Não estou falando de coisa bonita, não. Estou falando de coisa segura. A maioria das escolas brasileiras, a grande maioria das escolas brasileiras, e depois vocês podem procurar isso aí em Serra, não tem alvará de bombeiro. É verdade. Não tem. Não tem alvará da vigilância sanitária do bombeiro. Então, assim, é muito mais sorte do que juízo que esse povo tem. Mas, enfim, comecei a falar com o prefeito, apresentei todas as ideias em pouquíssimo tempo. A gente fez a central de vagas, o prefeito acreditou no trabalho. É prioridade? É prioridade. É importante? É importante. Então, faz. Faz, você acha que vai dar resultado? Faz. Prefeito, vai dar resultado? Claro que não é coisa da minha cabeça. Eu estudei gestão pública para isso. Vai dar resultado. Nós vamos fazer uma central de vagas, tal, vamos organizar. Gente, hoje não tem mais problema. A gente construiu escola, a gente construiu muitas creches. A gente ampliou a escola, a gente ampliou creche, a gente conseguiu o alvará do bombeiro. Precisava reformar a escola por causa do corrimão, por causa da rampa. Vocês sabem o que é isso. Quem tá ouvindo aí sabe como é que é difícil conseguir. Fomos atrás, fizemos um curso de brigada de incêndio para todo mundo. Então, assim, é um processo, até o final do ano a gente espera conseguir mais, mas nenhuma tinha. Então, assim, sabe, não precisa inventar roda, não. Tem coisa mínima que precisa ser feita. Tem que dar um lugar digno para o professor trabalhar, tem que dar um lugar digno para o aluno. E aqui a gente está sonhando com muitas outras coisas ainda pela frente, que com certeza tem fé que virão, mas é prioridade. Olha, nós temos um problema e não adianta ficar prometendo que vai fazer, nós precisamos fazer. Para fazer, a gente precisa do dado real, a gente precisa da informação real e nós vamos resolver isso. E aí todo mundo acreditou. Porque daí, quando o prefeito fala, o Poder Judiciário acredita, o Conselho Tutelar acredita, aí você tem uma rede fortalecida. Aí é só fazer. Então, isso foi muito importante no começo, trazer todo mundo para a gestão, mas por quê? Porque as pessoas estavam acreditando no trabalho do prefeito. Porque o prefeito contratou uma secretária. No começo, ninguém me conhecia, as pessoas podiam simplesmente não acreditar em mim, como elas de fato ficaram desconfiadas no começo. Como assim? Essa moça aí, não sei não, hein? Essa moça. E aí os resultados começaram a aparecer muito rápido, porque a gente conseguiu organizar a educação infantil, a gente conseguiu oferecer mais vagas na creche, a gente conseguiu diminuir aquela loucura que era das mães, aquela ansiedade, aquela angústia. Então isso foi super importante no começo, porque daí você consegue. Então eles não confiavam em mim, eles tinham que confiar no prefeito eleito. E o prefeito abraçou a pauta da educação, eu sempre falo isso. Todos os eventos da educação ele foi, ele privilegiou todas as grandes mudanças, ele estava sabendo de tudo. E isso foi super importante, não adianta nada ter um bom secretário se o prefeito nem dá bola para ele. Então, foi bem importante aqui, um trabalho muito técnico, muito, muito técnico, assim. A gente fez, eu estou vendo uma mensagem até da Andréia, que trabalha comigo, olha que linda, ó, o pessoal de Londrina tá assistindo aí, gente. Ah, que A Andréia bacana. trabalha lá na secretaria, tá falando, a Maria Tereza é nossa, sou mesmo. Mas porque a gente fez um trabalho muito, muito que deu firmeza. A gente tinha a confiança do prefeito, a gente tinha a confiança das instituições estabelecidas na cidade
e a gente vai apresentando o resultado. E o melhor de tudo, a criança foi atendida. É isso que importa no final do dia. As crianças, a Ellen Fatel, diretora do Celideria. Ô, Graça, essa live tá bombando aqui no Paraná, hein? Nós temos aqui uma turma da Serra, temos uma turma de Londrina, temos gente do Maranhão. Quero te dizer, Renata. Renata é o nosso fã do Run, é isso. Sempre faz questão de passar, prestigiar, tirar uma foto e mandar para a gente depois. É muito bom. Mas, enfim, essa grande... O prefeito abraçando, a prefeita, né? A prefeita abraçando a causa da educação, entendendo quais são as prioridades, porque é preciso fazer uma gestão, é preciso entender de administração pública, de orçamento público, é preciso entender como isso funciona. Eu sei, a Graça, assim como eu, é especialista em gestão pública, então nós sabemos o que a gente está falando, a gente sabe o que é orçamento, o que pode, o que não pode ser feito, como que pode ser feito, se é sustentável no longo prazo, não adianta falar bobagem, tem que ser sério, tem que ter muito planejamento. Então, a prefeita abraçando a causa, sendo especialista em gestão. Imagina se algum secretário consegue enganar ou engambelar a Gracimério. Mas nunca nessa vida. A mulher conhece tudo. Então, é a saída. Existem ferramentas de gestão, Graça, muito simples, que podem ser usadas para melhorar muito a qualidade da educação e valorizar o trabalho do professor. Porque então, o professor se sente sozinho. O professor que está aí, que está ouvindo, que está assistindo, vai saber o que eu estou falando. Muitas vezes a gente se sente solitário na sala de aula. É você e seus alunos. Não tem uma estrutura para ajudar, o coordenador pedagógico está fazendo o trabalho dele sobrecarregado, o diretor de escola está fazendo o trabalho dele sobrecarregado, e o professor está sozinho. Então, nós precisamos fortalecer o trabalho do professor. Se a gente, com todas as dificuldades, consegue avançar, a gente consegue ensinar os nossos alunos, você imagina como a prefeita que abraça a pauta da educação. Imagine com uma estrutura que valoriza o professor, que valoriza o aluno, que atende a família, que ouve a família. Então, tem tudo para dar certo, eu acho que como dar um salto de qualidade na educação? Dar um salto de qualidade na educação é ouvir o professor, é ouvir a família. Então, olha só, a gente estava falando como que é bacana, assim, quando a gente tem os resultados positivos, que todo mundo fica feliz, né? Do prefeito à família, passando pelos professores que se reconhecem ali também. E assim, aqui no município da Serra, a gente fala município da Serra porque o serrano fala assim mesmo, tá, Maria Tereza? Gramaticalmente é de Serra, mas o serrano fala da Serra. Então, eu já ouvi muito você falar da Serra. Isso. E aí, o que acontece? Todo mundo também fica triste quando os resultados não são satisfatórios, quando a gente não alcança a meta, quando a gente fica estagnado ou tem retrocesso, como foi o nosso resultado agora com o relatório do IDEB, né? Por outro lado, se quando fica bom todo mundo fica feliz, né, do prefeito à família, quando está ruim, o pessoal começa a cobrar do professor, né? Olha só, a gente está aqui na véspera do dia do professor, mas o próprio professor se cobra isso e toda a estrutura passa a cobrar dos professores. Mas ao longo desse desenvolvimento, né, por exemplo, você me relatou como foi importante investir nas infraestruturas das escolas, porque efetivamente você precisa de ter uma escola segura. É bom tu ter falado isso. Não é ter uma escola bonita, é ter uma escola segura, com dignidade para os alunos, para a família e também para o profissional da educação que está ali colaborando com o seu trabalho, com a sua técnica, com os seus estudos, repassando seus conhecimentos, né? E a gente percebe que, de alguma forma, quando a gente olha para o nosso município e os professores se sentem, sim, sozinhos e abandonados, porque lhe falta infraestrutura, porque lhe falta material
porque lhe falta formação continuada, né? A gente sabe disso, porque a gente não tem, ou os laboratórios de informática, e eu sou um pouco mais arrojada, eu acho que a gente tem que sair desse modelo de laboratório de informática e pensar em laboratórios de inovação, porque aí contempla muito mais coisa, você abre um leque de desenvolvimento humano maior. Mas quando você não tem nenhum laboratório de informática, como é que você vai trabalhar novas tecnologias em momentos tão difíceis se você não consegue trabalhar dessa forma nem quando você estaria aí no regular? Então, nosso município experimenta aí essa tristeza de não ter conseguido cumprir a meta do IDEB, nem nos anos iniciais, nem nos anos finais. Os professores estão muito sentidos, se sentindo responsável por isso, porque é natural, quando a gente é profissional e a gente não tem o resultado que a gente espera, a gente se sente responsável por isso, mas efetivamente aqui a gente tem assistido, e os resultados mostram isso, que não tem sido uma prioridade da administração o investimento na educação, né? E é tão interessante, só para você ter uma ideia, quando a gente pega os nossos anos finais aí para avaliar a eficiência, né, o grau de aprendizado, a gente sai no nono ano, que vocês não têm aí, mas a gente tem aqui, com 11% de aproveitamento. Olha que coisa de louco, né? Se eu for olhar para o meu município vizinho, eles saem com 21%. E eu costumo dizer o seguinte, nem é a minha referência, né? Minha referência é Sobral, minha referência é Teresina, porque eles estão com os indicadores mais altos, né? Só que quando a gente olha para o lado e vê que a gente está na metade do município vizinho, a gente até acha que eles estão bons, né? E aí, esse é o resultado. Eu penso dessa forma, talvez você, como secretário de Educação, possa me ajudar, até dizendo se eu estou errado ou não, de que quando a gente experimenta esses resultados, demonstra claramente que não há um compromisso da gestão com a educação, já que precisa de investimento em várias áreas, precisa de investimento na infraestrutura, precisa de investimento no profissional, precisa dar material pedagógico para ele trabalhar, né? E a gente precisa, agora mais do que nunca, eu acho que esse é um dos desafios nossos, a gente costuma dizer o seguinte, nós passamos um problema de saúde pública, né? Mas efetivamente os desafios da educação talvez sejam um dos maiores que a gente receba como herança aí. Mas assim, o que a gente tem percebido é isso, os nossos resultados têm sido reflexo da falta do olhar, de cuidado, de atenção, de prioridade para a educação. E quando o gestor prioriza, a gente vê resultados positivos, não é isso? Exatamente. A gente tem o IDEB é a régua que mede os gestores, e porque o Tribunal de Contas olha para isso, porque ele quer saber se é eficiente ou não. Enfim, o Brasil estabeleceu isso há quase 15 anos já, e acho que é importante, porque antes se você olhar para os estados do Brasil, você vê uma evolução, a maioria dos municípios brasileiros, a nota era 3, e aí foi evoluindo, mas tem que continuar evoluindo, lembrando que é de 0 a 10, né? Então, assim, realmente, a gente tem que olhar com excelência. Por que não ser uma rede excelente? Nós temos hoje tantos recursos, mas isso tem que chegar ao professor. E muitas vezes não se trata a gente tem dificuldades, muitas. A gente tem escolas que não têm sala de informática, e essa nem é a ideia mais. A gente pensa que nós estamos aqui imaginando que os alunos pudessem ter o seu próprio dispositivo, o seu tablet, enfim, uma coisa assim, como se fosse um livro, né? Porque não vai comprar mais caderno. Não faz sentido, não copia mais. Podia comprar. Como é que nós vamos fazer essa transição de tecnologia? Isso é super importante para pensar nos próximos anos, especialmente, como essa tecnologia pode ser usada. Então, mas nós temos bastante dificuldades, sim, dificuldades às vezes de orçamento, que nosso sonho é mais caro do que o que a gente tem no final do mês, enfim, tem várias coisas. Mas é necessário, muito necessário, que a gestão diga assim, ó, o meu sonho para a Serra é o IDEB tal, e nós vamos dar condição para o professor fazer isso. Porque nesse momento que a gente fica, o Estado podia ter sido melhor, a gente tende a olhar para o professor. Mas o professor é quem está segurando tudo isso.
tem que inverter a perspectiva. O professor é o cara que está sozinho, cuidando de 30 alunos, 40 alunos, no caso do sexto ao nono, ensinando português e matemática para essa molecada, muitas vezes numa situação insalubre. Então, é o professor que ainda está dando conta de ensinar esses 11%, a gente precisa melhorar, precisa. Mas o professor sabe quais são os objetivos, como que é a formação continuada. A gente tem um investimento excelente aqui em formação continuada, a gente tem uma escola de governo maravilhosa, tem uma equipe que pensa a formação continuada, como que vai ser, por exemplo, quando começou a pandemia, a gente parou tudo, falou o que faz sentido nessa altura do campeonato. Mudou, gente. Não adianta a gente achar que vai ser tudo igual, porque não vai. Então, para tudo, vamos repensar e vamos ouvir os professores o que eles querem ouvir. E aí a gente tinha uma formação inteirinha planejada, maravilhosa para a rede. E a gente interrompeu e falou, não, nós vamos cuidar do que é prioridade agora, que é ouvir o professor. Então, a gente tem uma ação muito importante quando a gente olha para o resultado e, como dizia meu irmão, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero, né? No caso, quem acaba levando a culpa? O professor. E o professor, né? Gente, não somos nós, não. Nós é que estamos carregando esse piano. E eu falo isso porque eu sou professora. Nós é que estamos carregando esse piano no Brasil. Graças a Deus que tem esse monte de professor no Brasil que é comprometido com a educação, que está se reinventando. A gente precisa, sim, de uma gestão eficiente em relação à educação. Os recursos precisam chegar. E eu não estou falando só de informática, não. Estou falando disso. Segurança para ter um lugar tranquilo para trabalhar, de formação. Como é que eu vou trabalhar conteúdo na pandemia? Se eu na faculdade não aprendi isso, vamos fazer formação continuada. Vamos entender como é que isso vai funcionar. Então, essa tem sido muito a dinâmica, assim, de ouvir, claro, não só ouvir, mas valorizar o que o professor está falando e partir para ajuda, para o apoio está chegando, sabe? Uma gestão que olha para a escola como referência. Você sabe, Graça, eu vou contar uma coisa. Eu tinha até esquecido disso, lembrei agora que você falou do prefeito, né? Eu falava assim, prefeito, a escola tem que ser o ponto de referência do bairro. Ela tem que ter um entorno todo pintado de sinalização, porque como que eu falo para a criança atravessar na faixa se na escola não tem faixa de pedestre? A escola tem que ter... Aqui em Londrina a gente está passando por um grande programa de LED, de luz de LED, de iluminação pública. Sim. A escola tem que ter o primeiro lugar do bairro, no entorno dessa escola tem que ter LED. A escola tem que ser o ponto de referência daquele bairro. Porque a comunidade vai valorizar, as pessoas vão valorizar. Agora, uma escola feia, que não tem nenhuma faixa de pedestre na frente, complica. Então, nós estamos nesse processo de virar o holofote para a escola. É dessa escola sagrada que nós vamos cuidar, é desse forte. Porque agora, nós continuamos entregando cestas básicas para as famílias todos os meses. E eu digo assim, ó, que a escola vai ser igual os fortes de guerra, sabe? Que a gente visita quando vai visitar uma cidade turística, deve ter forte aí em Fortalezas, aí em Espírito Santo, né? E eu digo que daqui a 100 anos, as famílias, as pessoas vão olhar para a escola e vão falar, nossa, era ali que a minha família ia buscar ajuda quando ela precisava. Quando estava na guerra do corona, era lá que a minha família ia buscar ajuda. Então, a escola é essa fortaleza. O professor é esse ser solitário que precisa de ajuda, porque ninguém faz nada sozinho. Tem que ser todo mundo junto, professor, gestão, enfim, todo mundo. Eu queria aproveitar esse minutinho assim para a gente complementar. Eu queria agradecer. Tem muita gente aqui comentando, né? Tem o Carlos Alberto, que é diretor, presidente de uma instituição de ensino privada aqui, está falando que a instituição, as escolas privadas podem colaborar para a velocidade da implantação de um modelo colaborativo para melhorar a cidade de Serra. Assim, eu, particularmente, sou uma fã do Carlos Alberto, porque ele tem essa visão da instituição a serviço, das instituições a serviço da sociedade. Então, acho que isso é bem bacana. A gente tem a Marta Gava, que
te cumprimentou várias vezes aqui, a Nair Guedes, muita gente cumprimentando a gente. E aí, a gente fala tanto que passou rapidinho, tá? Eu quero te dizer que a gente está com menos de 10 minutos para encerramento da nossa live, a gente já conversou tanto, mas a gente vai chegando com um desafio, né, Maria Tereza? Como é que se imagina, o que está sendo discutido, né? Ou se não está sendo discutido, mas eu acredito até que sim, você falou do Todos pela Educação, que também está aí com as propostas para o mundo pós-pandemia, para a educação pós-pandemia, mas a gente vai precisar repensar, né, esse novo currículo desse pós-pandemia, né? Não dá para a gente fazer como a gente estava fazendo, né? Acho que nós vamos ter que repensar um novo currículo, com muito diálogo com os professores, naturalmente, que são os profissionais da linha de ponta, né, desse nosso desafio, e penso, né, que é o momento não só de repensar o currículo, mas repensar esse novo modelo, esse novo currículo, também com novas condições de higiene, que a gente está aí, se volta, se não volta, se chega em janeiro a gente, né, tem escolas que estão retomando, tem escolas que não estão retomando, todo mundo com muito medo. Me parece que um outro desafio é a gente dar conta do emocional dessas pessoas, porque efetivamente nós temos alunos que perderam parentes, nós temos professores que também perderam seus entes queridos, e até a retomada para a sala de aula retoma também toda essa angústia da gente ter perdido. Eu não sei como foi aí na sua cidade, mas na nossa cidade aqui a gente perdeu também muita gente, né? Então, como é que vai ser esse nosso desafio? O que a gente pode esperar aí como desafio? Não vou nem dizer pós-pandemia, porque a gente não sabe nem quando é esse pós, né? Mas nessa caminhada que a gente está trilhando aí, a gente finalizando outubro, daqui a pouco vem janeiro, o que a gente pode esperar da educação, Maria Tereza? Olha, gente, vai ser, sim, um desafio voltar, não sei quando vai acontecer. A única coisa que eu falo aqui é que nós vamos ter que ter muito respeito pelo ser humano. Nós teremos professores que não poderão voltar. Nós teremos alunos que não poderão voltar. Nós teremos pais angustiados que não vão querer mandar o filho. Nós teremos um jeito que aprender, o jeito novo de... Porque pensa assim, a gente tinha 100 conteúdos para trabalhar. E aí a gente não teve aula presencial. Então, a gente teve que diminuir isso para 30, 40. 40% que a gente ia trabalhar. Como é que vai ser depois? O ano que vem, eu vou trabalhar 160%? Eu vou esmagar o professor, eu vou esmagar o aluno? Um monte de... Não, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai recuperar tudo isso? Então, é com respeito. Só tem um jeito. É com respeito com as pessoas e com valorização da educação. A gente tem várias discussões aí acontecendo pelo Brasil sobre o retorno. É o país que mais tempo ficou sem aula. Isso nos preocupa, isso nos angustia. As crianças estão precisando, as crianças sentem falta, vocês devem saber disso. Quem tem filho, quem tem criança em casa sabe muito bem disso. A falta que a escola está fazendo, a escola é o melhor lugar do mundo. Ponto. Não tem mais nada para falar. A escola é o melhor lugar do mundo para as nossas crianças estarem, junto com os nossos professores. Então, nós vamos ter que entender como é que a gente vai pôr isso para funcionar. Mas o principal é com respeito. Nós vamos ter que respeitar o ser humano, ouvir o professor, ouvir as famílias. Aí, depois que você ouve, que você parte do princípio que você tem que respeitar planejamento. Só quem conhece orçamento, quem conhece estrutura pública, quem conhece o jeito de fazer correto, quem sabe vai dar conta nos próximos anos de superar toda essa crise que a pandemia trouxe. Olha, eu queria... Olha, tem um pessoal de Guarulhos que está dizendo que está precisando de uma Maria Tereza lá em Guarulhos, tá? E eu quero agradecer aqui o Felipe. Pessoal maravilhoso de Guarulhos aí, do Renova, gente que a gente conheceu lá no Renova, inclusive. Ah, é? Super beijo, Denise. Denise é diretora de escola lá em Guarulhos. Ah, legal, olha aí, tá vendo?
E o Felipe Gava, que é um professor também, que está dizendo que a mãe dele está maravilhada com a nossa conversa. Nós estamos aqui com 3 minutinhos para finalizar. Queria te agradecer, Maria Tereza, por ter aceito aí o convite para conversar comigo e nos brindar aí com essa sua experiência. Eu não contei para este povo, mas conto agora. A Maria Tereza foi peraí, tem gente de Ourinhos aqui. Peraí, Graça, que tem gente de Ourinhos, o Robinson tá aí, professor também. Eu preciso falar que nós estamos no país inteiro hoje. Pode continuar. Eu quero contar para o pessoal que está nos acompanhando, e que alguns deles talvez não saibam, que a Maria Tereza foi a premiada na categoria Educação da primeira edição do Prêmio Espírito Público. Por isso que nós fomos a Londres conhecer a excelência dos serviços públicos londrinos. Então, o conhecimento que ela nos traz de educação, toda a sua experiência e todo o seu desenvolvimento à frente da Prefeitura de Londrina, a mim deixa muito honrada. Tenho aprendido bastante com você, Maria Tereza, e eu tenho certeza que quem nos acompanhou aqui também gostou muito. Quero dizer que a minha equipe já está toda apaixonada por você, tá? Você deixou uma legião de fãs aqui no Espírito Santo e a gente espera que você venha visitar o nosso município da Serra. Vou deixar você, então, cumprimentando o pessoal de Ourinhos, o pessoal de Londrina, o pessoal da minha Serra, né? Para fazer as suas considerações finais. Gente, muito obrigada, muito bom falar com vocês. Passou tão rápido, porque a gente começa a falar de educação, o professor é assim, começa a falar de educação, faz com amor, é isso mesmo. Vai falando, parece que é a vida da gente está falando da nossa vida. Então, eu quero desejar a todos os professores que estão ouvindo que vocês tenham um dia maravilhoso todos os dias, tá? E que a SERP consiga, em 2021, alguém muito comprometida com a educação. Opa! E todo sucesso do mundo para você, Graça, aí você merece. Meu Deus, eu conheço a tua história, conheço a tua família, já me convidaram várias vezes para ir ao Espírito Santo, não fui ainda por conta de tudo. Trabalho demais, mas tá bom. Gente, mas logo vem. Beijo, muito obrigada. Pessoal de Londrina, Guarulhos, Serra. Nossa, estamos parecendo gente famoso, cantor. Vamos montar uma dupla. Eu preciso terminar essa live mandando um beijo para a Naná, que foi a minha professora e que está nos acompanhando. Foi minha professora no ginásio. Tive muitos professores maravilhosos e Naná foi a mais especial. Aos professores, feliz dia dos professores e nosso muito obrigado. Vocês constroem história de vida. Então, para todos nós, querida Tereza, que bom te ver. Obrigada, minha querida. Feliz dia. Serra é 20. Serra é 20. Serra é 20.